Lá. Hoje é dia 17 de novembro. Lembro. Isso, nós aqui estamos no Polo Diadema, que bom, para a apresentação da educação no Polo. Que bom. Bem-vindas e bem-vindos a todos e todas. Pronto, palavra com Márcia. Então, boa tarde. Nós elaboramos uma apresentação, né? Considerando que estamos estudando na disciplina e levantando informações da história no território do bairro do Promissão, tá? Nós vamos iniciar essa apresentação com um vídeo que nós levantamos no YouTube dos anos 90, tá bom? Aí, depois desse vídeo, é um vídeo curtinho de 7 minutos, aí nós vamos fazendo algumas reflexões e apresentando os serviços da educação, focados aí na Escola Francisco Quintanilha, Carlos Drummond e a Escola Zélia Gattai, as 3 escolas municipais. Então, esse vídeo foi produzido, encontrei assim no YouTube, fazendo um levantamento, né? E ele traz, curtinho, um pouco essa história de Diadema, com a capoeira, com essa linguagem, com o repente, né? Por quê? Porque a cidade de Diadema não dá para falar do bairro do Promissão sem citar algumas características dessa cidade, que teve, aí a partir da década de 80, uma vinda, recebeu muitos migrantes, né, de outros estados, principalmente da região Nordeste e do estado de Minas Gerais. Então, nesse vídeo curto, ele traz isso, né, a questão da linguagem, através da capoeira, um povo que é de muita resistência, de muita criatividade. Então, esses eram os aspectos que a gente queria abordar, tá? Com o vídeo. Continuando, vamos passar, Marissa, aqui a cidade de Diadema, nós vamos apresentar, não dá para falar de Diadema sem falar um pouco de todas as administrações que foram administrando essa cidade, né? Por quê? Porque Diadema foi a primeira cidade a ter um governo do PT no Brasil, em 1983, a gestão do Gilson Menezes. E foi fundamental, por quê? Porque um partido que tinha como bandeira de luta a questão dos direitos, né, do cumprimento dos direitos, direito à educação, o direito à moradia, à cultura, uma vida digna. Então, esses eram os princípios. E com isso, junto com todo o desenvolvimento industrial da época, né, década de 80, 90, Diadema foi recebendo muitas pessoas de outros estados em busca desse sonho, da realização desse sonho. Tanto é que aí nesse período de 83 a 88, houve uma densidade demográfica muito grande. Então, nós fizemos essa breve linha aí do tempo, né, em relação às administrações progressistas que Diadema teve, e que foram importantíssimas para os resultados, para os investimentos em educação, né? Cada gestão, olha, se a gente for contabilizar, de 83 a 2020, agora nós estamos em 2021, retomando a administração petista com José de Filipe, cerca de mais de 2 décadas e meia com administrações petistas, e reflete diretamente no investimento dos serviços, né, dos serviços sociais, de educação, de cultura, de saúde, de moradia, de investimento para tornar a vida dos diademenses melhor, tá? Então, nós queríamos ressaltar isso, e também o fato de ter tido essa primeira administração, Diadema traz uma marca muito grande de participação popular, né?
porque também foram, através dos orçamentos participativos, desse incentivo de que a população poderia participar das decisões da cidade, dos investimentos, isso foi de grande importância, né? Então, nós colocamos alguns pontos, né, que a bandeira de luta era pela garantia dos direitos à educação, moradia, conforme e de qualidade de vida para todos, uma gestão que propulsionou a participação popular como instrumento de luta para a conquista dos direitos, e de 83, e eu estendo até 2012, a gente vê que foi um período de ampliação dos serviços e de consolidação, né? Lógico que nós temos um período, por exemplo, mesmo o Gilson Menezes sendo o primeiro prefeito petista de Diadema, depois ele volta em 1997, mas em outro partido. E um período, em 1997, em que o financiamento da educação também foi a aprovação do Fundef. Então, ficou estagnada o desenvolvimento da educação e de outros setores, né? Depois, nós tivemos aí os outros 8 anos com o governo do Lauro Michels, inicialmente do Partido Verde, que a gente percebeu também um retrocesso, né? Principalmente na área da educação, dos investimentos nos equipamentos, que pega aqui esse período de 2013 a 2020, através de... Eles compraram o sistema SESI de ensino, então houve uma total desarticulação em relação ao investimento, né, na área da educação. Então, seguindo aí. Quando a gente... seguindo da LDB, a gente vê que, por exemplo, não basta a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela definir como direito o ensino fundamental obrigatório, gratuito, é importante, muito importante. Entretanto, se não houver essa cobrança, essa luta, dependendo o governo que estiver, esse investimento não se dá com a qualidade que a gente espera, né? Então, olha só, direito à educação, o dever de educar, o artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública ser efetivado mediante a garantia do ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que ele não tiver acesso à idade própria, progressiva extensão, obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, atendimento educacional especializado, né, gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino, e atendimento gratuito em creche e pré-escolas, crianças de 0 a 6 anos de idade. Entretanto, por mais que a lei defina isso, se não tiver recursos financeiros para que se efetive, fica muito difícil. A lei, por si, ela não garante os direitos, na efetivação dos direitos. Então, a gente vê que, por exemplo, no período da vigência do Fundef, foi um fundo de desenvolvimento da educação, do ensino fundamental, se priorizava só o ensino fundamental. Então, teve uma diminuição do investimento na educação infantil, no Brasil inteiro e em Diadema também, tá? Seguindo. Marissa? O próximo slide fala sobre todos os movimentos curriculares que nós tivemos em Diadema, né? Porque, considerando a filosofia, os princípios, né, de que a educação tinha... Ela travou aqui, que a educação tinha que considerar o diálogo, tinha que considerar o acesso e permanência e a democratização da gestão, foram sempre os 3 princípios, né, que direcionaram a educação em Diadema. Nós tivemos vários movimentos curriculares. Eu poderia destacar, de 93 a 96,
nós tivemos os cadernos, que eram... Mas, se você quiser, querida, ir passar a apresentação, eu não sei, para um dos meninos, ou mesmo para mim, né, talvez a gente consiga. Parece que a Marissa está com problema. Eu consigo passar. Passou. Consegue, Renata? Tá bom. Consigo. Se ela tiver com dificuldade, eu consigo. Ótimo. Tá bom, Renata, obrigada. Então, olha só, nós destacamos alguns movimentos curriculares, algumas propostas curriculares. Então, os cadernos curriculares, essa escola tem história, né? A Sônia Krupa, que na época estava como secretária de Educação, com a Lisete, né? De 93 a 96, foi uma experiência incrível, né? Por quê? Porque cada escola foi produzindo e recuperando a história daquela escola. Quais eram os projetos, a importância do projeto, a história da participação popular dos conselhos de escola. Então, tem escola hoje que tem ainda esse caderno, né? Foi importante. E sempre fundamentada numa proposta de Paulo Freire, da participação, sistematização dos projetos pedagógicos e prática das escolas. Em 2007, dando continuidade aí, durante esse período, nós fomos, aí na época eu estava como diretora de departamento, nós fomos sistematizando essas práticas e coletivamente, né? Eu falo que eu tenho muito orgulho disso, porque foi coletivamente, foi discutindo com as escolas, levantando, inicialmente, quais eram os eixos de aprendizagem que eram predominantes nas escolas municipais, né? E aí a gente elencou dignidade e humanismo, cuidar de quem cuida, meio ambiente, cultura, diferentes linguagens, gestão democrática e corpo em movimento. Então, a partir desses eixos curriculares, as escolas elaboravam os projetos, tinham experiência, e a secretaria também fazia a formação. O outro movimento que houve nessa perspectiva foi a revisão e adequação da proposta com a BNCC, em 2019, né? Aí já na gestão do Lauro Michels, e, atualmente, é a priorização curricular, considerando a pandemia. Foi sistematizada agora no segundo semestre. Esses aqui são os cadernos, né, dessa publicação da proposta curricular de 2007. E uma coisa que a gente percebe, que dependendo o financiamento da educação, por exemplo, né, na história, de 93 a 96, houve uma grande expansão da construção de creches diretas, né? Depois, quando foi de 2001 a 2008, teve um investimento de ampliação de creches, porém, já creches conveniadas. E no território, por quê? Porque havia necessidade de ampliação do atendimento, estava saindo aí de um Fundef, né? E uma forma de expandir a educação infantil em creche foi através de convênio com as entidades. E lá no Promissão, nós temos uma das creches, que é a creche Santa Maria, tá? Um outro aspecto que a gente quer destacar, em termos de política, foi a criação do CAIS, que é um Centro de Atenção e Inclusão Social. Por quê? Porque na gestão anterior, né, Sônia, acho que 94, 95, através da realização de um censo da pessoa com necessidade especial, se detectou que havia muita criança, muito jovem em casa preso, né, sem um atendimento, e que havia necessidade da criação de um centro que desse todo o amparo. E nós percebemos hoje que o CAIS, né, Centro de Atenção e Inclusão Social, esse atendimento das professoras itinerantes, ele é transversal, né? Por quê? Porque ele perpassa todos os segmentos, e uma coisa assim, importante para a gente ressaltar é que levantando aí as 3 escolas, Quintanilha, Drummond e Zélia, olha o atendimento. Nós temos 50 crianças aproximadamente, isso crianças que já estão na sede, né, que é um sistema de educação, que nós temos 50 crianças que já têm laudo
na escola Quintanilha. E aqui entra tanto crianças que são autistas, as várias deficiências. No Carlos Drummond são 17 e Zélia são 3. Então, as professoras itinerantes, elas acompanham essas crianças nas escolas, dando esse suporte de apoio às professoras, à direção. E a gente percebe que, através do CAIS, há uma intersecção das políticas. Por quê? Porque o CAIS consegue dialogar muito com a assistência e com a saúde. Então, nós queríamos ressaltar isso. O próximo... Renata, quiser complementar, Maressa, Letícia, tá, gente? Vai complementando aí, tá? Maressa, quer falar sobre o CAIS um pouco? Pode entrar. A gente percebe que o CAIS ele faz um papel de ponte, né, entre a educação, a assistência e a saúde, importante para nós, enquanto escola, né, porque eles conversam com a família, e eles percebem essas necessidades e conseguem encaminhar para os serviços próximos ou aqueles serviços que vão conseguir atender melhor a essas crianças e famílias. Então, para a gente, o CAIS é um ponto importante nesse trabalho, né, de conversar com os outros setores, por isso que a gente destacou. E no caso do Quintanilha, a gente tem uma escola com muitas crianças com necessidades especiais, com muitas crianças encaminhadas e atendidas pelo CAIS. Né? Eu era de lá, então eu lembro que o Quintanilha era a escola mais numerosa em termos de atendimento. Na hora de escolha, né, a gente sempre observava isso. Era uma escola com muitas crianças, que a demanda era muito grande. E acho que vale ressaltar que é uma coisa, assim, terrível, né? Que tem, como o Estado, a rede estadual, não tem um serviço de apoio a essas crianças e jovens, o que as próprias diretoras, elas orientam as famílias a se inscreverem para serem matriculadas na Escola Quintanilha. Isso aí é uma coisa comum. Não, a escola... E quando não consegue, porque como hoje precisa fazer inscrição na sede, e se não houver vaga, não dá para chamar a criança, qual é a estratégia que as diretoras estaduais utilizam? Elas orientam as famílias a deixarem as crianças fora da escola, não frequentarem, porque aparece como criança fora da escola, estando fora da escola, elas terão prioridade na matrícula. Então, nós já tivemos vários relatos dessa natureza, né? E elas dizem o seguinte, olha, aqui vocês não vão conseguir que seu filho tenha uma estagiária, uma professora de apoio, mas na escola Quintanilha vocês terão. Então, é importante, porque se você matriculá-lo aqui, você vai ter que vir para acompanhar, para na hora do almoço, para trocar. Então, o que acontece? Essa é uma questão que está posta e que tem que ter uma interferência, porque nós fomos recebendo, hoje nós temos, por exemplo, salas do terceiro ano, que tem 3, 4 casos, né? Então, é uma questão para a gente ir refletir e resolver. Então, por exemplo, aqui, aí a escola, né, para quem não conhece, aqui é a fachada da Escola Quintanilha. Um outro aspecto também interessante é a questão da eleição de diretoras, né? Então, hoje, as escolas municipais passam por um processo de eleição, faz parte do Estatuto do Magistério. Então, tem uma gestão de 3 anos, podendo ser reeleita por mais 3, e depois volta para a sala de aula. Isso é um processo democrático, né? E que eu acho que em Diadema teve um movimento, um período para que fosse concurso público, mas tem uma fala assim, meio consensuada da importância de continuar no processo de eleição, tá?
Então, na verdade, o ingresso é para professor e professora. Agora, se houver interesse para ser gestora de unidade escolar, passa por eleição. Para outras funções, supervisora de ensino, coordenadora pedagógica, passa por uma seleção junto à Secretaria de Educação, tá? Então, a Escola Quintanilha, hoje, tem 925 alunos, funciona em 3 turnos, né? Tem lá ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, e EJA, de 1ª a 4ª, e de 5ª a 8ª. Né? Esse é o nosso quadro de atendimento, totalizando 925 alunos. Próximo. Renata? Tá com a Maressa. Tá, Maressa? Tá. Então, um pouquinho da história, né, da Escola Quintanilha. Então, a escola foi inaugurada em 1976, né, com o objetivo de atender as crianças 1ª a 4ª. Em 1990, fez parte do projeto educacional Escola Padrão, que foi um projeto piloto, né, de que essas escolas elas teriam mais recursos financeiros, e a escola foi contemplada. Ela recebeu criança do grupo escolar Marilene. Sônia, que nós estamos pesquisando quem foi a Marilene, até hoje não encontramos ainda, mas nós vamos descobrir, né, o papel da Marilene ali, porque tem Jardim Marilene, muita referência, a gente precisa descobrir, né? Era uma escola estadual, né? Ela começou como estadual, e em 2011 ela foi municipalizada. Foi um processo, estava na gestão também do PT, do Mário Reale, de 2009 a 2012, e o objetivo da municipalização na época era ampliar o atendimento, porque na lógica que em Diadema, considerando a densidade demográfica, não tinha espaços livres para a construção de novas escolas, e aí a ideia foi elaborar um projeto de municipalização em que a escola é regionalizada, né? Então, ali na escola, na região leste, foi a Escola Quintanilha, e com isso se ampliou vagas, porque aí pegou o 1º ano do ensino fundamental, passou para a Escola Quintanilha, e as escolas, aí no caso, Zélia Gattai ficou de 0 a 3 anos, o Carlos Drummond de Andrade, 4 e 5 anos, e Quintanilha, o ensino fundamental. E se ampliou a educação de jovens e adultos, também é já 2, tá? Além desse atendimento do ensino regular, hoje foram retomados alguns programas, e na escola nós temos o Mais Educação, que é educação integral, nós temos 100 alunos, é um programa que ele foi relançado, né? É muito interessante, porque as crianças ficam 8 horas no contraturno, e o objetivo não é ficar dentro da escola, do espaço da escola, e sim estabelecer também no território parcerias, usar as quadras, o poliesportivo. Então, tem um movimento, né? Lá na escola nós temos a Michele, que é a articuladora, né? A pessoa que acompanha, coordena, é articuladora, e tá bem bonito o projeto, tá? Depois nós temos fotos para mostrar. Um outro programa que foi retomado, Aprender Mais. Esse programa também é para dar oportunidade para as crianças do 4º e 5º anos no contraturno, que apresenta defasagem de aprendizagem, né? E a criança fica 2 horas no programa. Então, as crianças que estudam de manhã frequentam Aprender Mais à tarde e vice-versa. Nós temos 50 crianças, né? Um outro programa criado agora nessa gestão é a Escola Bem Cuidada, que significa um repasse de recursos financeiros às escolas, né? Para compra de materiais pedagógicos e manutenção do equipamento, um valor per capita de R$100, e nós nós conseguimos fazer muitas coisas com ele, dá trabalho, né? Dá trabalho, tem que... A Eliana, que é a diretora da escola,
é isso, tem que ir, correr atrás, pega os 3 orçamentos, dá muito trabalho. Entretanto, a agilidade que esse programa trouxe para manutenção, para compra de materiais, se o recurso tivesse centralizado, talvez a gente não tivesse feito tantas coisas em pouco tempo. Então, é um programa escola bem cuidada. E a secretaria iniciou agora, tem uma discussão sobre o EJA+, que é um programa que visa a articulação dos conhecimentos básicos à formação profissional. Então, em que momento que nós estamos? A secretaria está oferecendo curso para os professores de EJA 2 e EJA, né, de EJA, voltados, articulado com a Fundação Florestan Fernandes, com objetivo voltado para a questão da 2 temas, que é a informática e a questão da orientação para o mundo do trabalho. Então, são esses 2 eixos aí de formação. Nós começamos já no final de outubro, estamos agora, revezando os grupos de professores, né, com o objetivo de estar aproximando mais esse conhecimento formal com a qualificação profissional, tá? Meninas, Letícia, quer complementar? Renata, Marissa, vamos lá, fica à vontade. Pode perguntar rápido? Pode. Olha lá, Mais Educação, quem opera? Quem é a articuladora? É uma ONG? É um profissional? Não. É uma professora? Isso. Sônia, lá, na verdade, quem opera é a própria secretaria, tem uma equipe de coordenadores da Secretaria de Educação, que são professoras, estão lá, e lá na escola tem uma professora que é articuladora, que é a Michele, articuladora do Mais Educação. Tá. Então, é uma professora que não está na sala de aula, e ela que faz, junto com a direção, né, com a coordenação pedagógica, no caso lá da Escola Maressa, faz o planejamento e, na verdade, Mais Educação é de segunda a quinta, o atendimento com as crianças, e na sexta-feira é um dia para a formação. Então, a professora é articuladora, a Michele, e ela tem uma equipe de estagiários que desenvolvem prática dos macrocampos, né? Macrocampo de meio ambiente, macrocampo de letramento, matemática e artes. São esses 3 macrocampos. Então, a partir desses macrocampos, ela vai planejando com os 4 estagiários e corpo em movimento, tem corpo em movimento, as atividades para as crianças nesse contraturno. Então, nós começamos... O aprender mais é com o professor? É com professor. Então, lá na escola tem 2 professoras, elas estão suplementando jornada, né? Ela tem a classe dela e está suplementando jornada. Tem a Fernanda e a Ana Martinha, tá? Então, elas também, de segunda a quinta-feira, elas estão com as crianças e sexta-feira elas estão com formação, ficam em formação com a Secretaria de Educação. A escola bem cuidada, por exemplo, deu 90 mil. São várias perguntas, mas deu 90 mil uma vez só, é isso? Não. Depois, são em etapas, tá? Você tem 900, não é isso? Isso. 900, Isso, daria 90 mil. Então, nós recebemos primeiro uma parcela, são vários repasses. A primeira parcela, aí faz a prestação de contas, teve a prestação de contas, aí tem o segundo repasse, e como a escola lá vai ser demolida, né, para construir o quarteirão da educação, ficou uma parte provisionada, considerando que talvez para onde a gente for, né, vai precisar fazer alguma adequação, tá, né? Agora, as outras, por exemplo, a Letícia... Total, é isso? No total. Tá. Letícia. E a EJA, pera só, vou fazer as 4 perguntas. E a EJA faz formação profissional? Essa parte de informática e orientação para o mundo do trabalho é desenvolvida como? Então, isso, Sônia, a ideia é a seguinte do projeto, né?
Inicialmente, nós estamos passando por uma formação, eu estou participando também, hoje eu vou para lá, eu estou indo para a Fundação Florestan Fernandes, e lá nós estamos passando por uma formação com a Rosângela e a Marisa, que elas estão na equipe de projetos e de interprojetos. O objetivo, primeiro, é que a gente tenha essa formação, nós professores das áreas, né? E a partir do ano que vem, a gente desenvolva um projeto que articule, não vai ter oficineiro nesse momento, não vai ter nenhum profissional voltado para a qualificação. Seremos nós, professores, que vamos elaborar um projeto articulando os conhecimentos, tá? Inicialmente, mas a equipe da secretaria, o Absolon, que é o coordenador, ele falou que futuramente, porque nós já vivemos uma experiência de ter o oficineiro, o professor e oficineiro planejando. Nesse primeiro momento, ele nos diz que o EJA+, vai ser o próprio professor, tá? E o objetivo é que o aluno, ele passando por nós vamos desenvolver um projeto, e ao final, vai ter um itinerário formativo. Ao final de um semestre, ao final de um ano, ou dos 4 semestres, o aluno também receba uma certificação. Então, na verdade, a ideia é que seja uma motivação, né? Para que os alunos, eles não desistam, eles continuem. Então, está se apostando nisso. E aí nós estamos... eles primeiro fizeram um levantamento, não é obrigatório. Então, os professores, as escolas que quisessem fazer adesão poderiam. Lá na Escola Quintanilha, 99%, né, fez adesão. Nós queremos... E aí passar por formação, para pensar o ano que vem, tá? Legal. Então, Letícia, como lá na creche, o valor per capita é R$100, mas tem uma diferença, né? Você quer explicar? Então, aqui na creche, a gente recebeu um valor único, né, de 37.800, né? Nós temos 189 crianças. Então, o que eu entendi desse valor? Que tinha um valor do ano passado que não entrou, e aí esse valor somou-se com o valor desse ano, né? E deu esse valor de 37 mil, devido ao número de crianças que nós temos. E como nós não temos nenhum programa, né? Diferente da Márcia e do Quintanilha, que é uma escola que tem vários programas que atende, né? Mais educação, aprender mais. A gente recebe essa quantia pequena justamente só para manutenção mesmo e materiais pedagógicos, entendeu? Então, é um valor pequeno, a gente acabou prestando contas da primeira parcela, recebemos uma outra parcela também dessa quantia de 37 mil, mas é uma quantidade bem inferior, assim, em relação às escolas maiores, né? Então, a gente acaba fazendo menos coisas nesse sentido, mesmo a escola sendo grande, né? Mas como isso equivale ao número de crianças, a gente acaba recebendo uma quantia menor, entendeu? Mas aí a gente estamos na luta aí, né? Então, como a Márcia disse, eu acho que foi uma coisa que deu uma otimizada, né, em relação ao nosso trabalho. Muito trabalho, sim, porém essa questão dos 3 orçamentos é bem trabalhoso, né? Você tem que contatar as empresas, você tem que fazer os 3 orçamentos, então isso é uma questão bem pesada mesmo, nesse sentido da gente ter que correr atrás disso. Eu acho que essa logística é bem mais complexa do que a gente estava acostumada, porém otimizou-se bastante, porque a gente conseguiu fazer coisas que não conseguiríamos em 6 meses. Né? Com certeza, dependendo, né, dessa verba centralizada com a Secretaria de Educação, nós não conseguiríamos fazer. Então, deu um up, né? Deu para a gente fazer bastante coisa, porém o Zélia, ele está numa vantagem. Como o ano passado ele fez 25 anos, né, de Zélia Gattai, e quem inaugurou a escola foi o próprio Felipe, a gente ganhou uma reforma. Então, a nossa reforma ela vai começar em dezembro. Então, assim, algumas coisas que outras escolas fizeram, como telhado, né, como manutenção de cozinha, né, que muitas escolas estão fazendo isso, banheiro, a gente não precisou entrar nessa reforma mais pesada, porque nós ganhamos uma reforma e já está incluso na cozinha, banheiro, né, telhado. Então, a gente vai ganhar aí a gente ganhou esse presente, vamos assim dizendo. Então, a gente conseguiu usar o dinheiro, né, para coisas
emergenciais, como a parte elétrica da escola, que estava caótica, né? Então a gente trocou todas as lâmpadas, a gente mexeu em fiação, trocou quadro de energia, né? A questão também da hidráulica, né? Então a gente trocou cano, então a gente foi fazendo essas coisas mais emergenciais, mas a gente não mexeu com estrutura, né? Com estrutura física, porque essa parte a prefeitura, junto com a Secretaria de Obras, vai estar fazendo. A gente vai começar agora, vamos entrar em obras em dezembro. Entendeu? Mas o valor é menor, assim, em relação às escolas, né, com um número maior de aluno. Letícia, e só complementando, que eu acho que é uma coisa assim, considerando que no creche, aí as crianças, elas foram contabilizadas 2 vezes, né? Isso mesmo. Então, assim, por exemplo, considerando que aí 189 crianças, daria o quê? 18.900. Aí ele recebeu 37 mil, porque elas foram... Isso, como se fosse período da manhã e da tarde. Isso mesmo. Aí dobrou, né? Como se fosse o dobro de alunos, isso mesmo. Porque como elas ficam integral, porque senão o valor seria realmente muito pequeno, né? Entendeu? Sônia, sim. Dessa maneira você saiu ganhando, né, Letícia? Oi? Quem Dessa falou? maneira você saiu ganhando, então. Sim, saí ganhando, gente. Saí ganhando. Eu não estou nessa reforma toda que muitas escolas estão, né? Que as pessoas investiram mesmo em quadra, em reforma de quadra, em reforma, né, de parque. E essas coisas vão acontecer aqui. Então, na verdade, eu fiquei com essa verba e eu consegui fazer a questão dessa parte mesmo, né? Mais como que eu posso dizer? Mais miudezas, né? Então, a gente compramos eletrodomésticos, então são coisas assim, a gente investiu mais na parte de equipamentos da escola, né? A gente não mexeu em estrutura física. Ô, Sônia, você fez uma pergunta em relação se o Carlos Drummond também será incluído no novo prédio, né? O que foi dito, assim, que no quarteirão da educação vai ter creche também, né? Vai ter o Carlos Drummond, mas em nenhum momento foi comentado que a escola Zélia Gattai vai estar sendo extinta, não, vai continuar. Vai ser mais um equipamento de creche, tá? A EMEI é o Carlos. Isso. A EMEI é o Carlos Drummond. Isso mesmo. Quer falar, ô Silvia? Silvia levantou a mãozinha aí. Pode falar, Silvia. Realmente, o projeto, por sinal, é maravilhoso, é um projeto realmente sensacional. E pena que nós vamos nos aposentar, né? Algumas de nós não vamos nem conseguir desfrutar, mas o que foi colocado é que serão 3 prédios, sim, um ao lado do outro, e o primeiro é uma creche, e não é o Zélia. A demanda nesse território é muito grande. Dificilmente tem ano que o Drummond não fica com uma fila de espera grande para chamar da lista pública, né? Então, nós recebemos todas as crianças do Zélia e também de outras creches no entorno. Esse ano, nós só vamos receber do Zélia, porque nós seremos remanejados, provavelmente para uma outra escola, e não mais a FAD, como havia sido falado anteriormente. Mas voltando à construção, serão 3 prédios, sim. A creche, independente do Zélia, o Zélia continua lá. Mesmo porque também é outro bairro, né? O Zélia está no Jardim Arco-Íris. Então, haverá a creche, haverá o Drummond e haverá o Quintanilha, que é o 3º prédio. Os 3 são interligados praticamente por uma biblioteca e vão usufruir de todos os equipamentos coletivos que o projeto terá, né? Piscina, quadras, teatro e muito mais.
Aí o Drummond, por ser crianças de 4 a 5 anos, só completando... A previsão de Só duração da completando, obra... até foi uma... Falam-se em 3 anos. Falou-se, né, em 3 anos. Dando início provável em março desse ano. Então, é que assim, a gente não sabe muito para, né, infelizmente, para poder estar falando para vocês com propriedade, ainda não sabemos. Mas o fato do Drummond ter crianças pequenas, porque, veja bem, a gente inicia o ano com crianças de 3 anos e meio, né? Então, entendemos que fica muito complicado para essas crianças irem sozinhas no ônibus até o centro de Diadema. E ficamos preocupadas até com a volta, quem é que vai auxiliar essas crianças, né? E a criança que fica, porque assim, até é uma característica, ficam muitas crianças depois do horário, por mais que a gente faça um trabalho, mas a gente tem essa preocupação, né? E se a mãe não estiver lá no ponto para pegar essa criança? Diferentemente do Quintanilha, cujas crianças são maiores e boa parte delas vão embora sozinhas para suas casas, né? Então, há realmente grande preocupação nesse sentido. E aí, por conta disso, falamos para elas da possibilidade de ficarmos por perto, né? Onde é mesmo, né? No território, no caso do Drummond. E também é uma reivindicação dos pais e também dos professores, porque não dá acúmulo né, entre outras prefeituras, porque elas, né, têm essa questão do acúmulo. Então, foi nos oferecido 10 salas de aula na escola Cândido Portinari, que fica mais ou menos 2 quilômetros para baixo ali do Drummond. Isso para o ano que vem, né? Então, de certo modo, estaremos ali ainda, nesses 3 anos de construção desse complexo, nós estaremos ainda fazendo parte ali do território. Então, até coloquei aqui que a secretaria, a Eliana, a gente discutiu os professores e encaminhamos um e-mail solicitando uma reunião com a equipe da secretaria, porque tem várias questões aí relacionadas à função, né, à organização funcional dos professores, e também essa interrogação de como será e como será. Então, a secretaria respondeu que vai estar marcando uma reunião para conversar sobre isso, tá? Vamos continuar? Tem mais alguma coisa? Quer complementar? Olha só, aí tem um pouco a história, né? Uma característica tanto das escolas, tanto do Carlos Drummond quanto da escola Zélia Gattai, é essa característica de reivindicação da comunidade, né? Então, aí pela história que a gente levantou no caderninho, viu, Sônia? Essa escola tem história. A Osana, ela foi conselheira na época, e ela fez uma entrevista que está naquele caderninho amarelinho. E ela levou para a gente, né? Então, que a escola Carlos Drummond, em 81, tinha 2 salas só, e aí em 87, com a criação de EJA, começou-se uma reivindicação, porque os pais dormiam nas filas para conseguir uma vaga na escola, né, de educação infantil. E em 91, aí estava na gestão do prefeito também, o Zé Augusto, foi inaugurada a escola Carlos Drummond de Andrade, né? Inicialmente tinha a denominação da educação infantil Jardim Promissão, e depois teve aí uma eleição para se escolher o nome do patrono, né? Então, é bem interessante. Você conseguiu, sobre isso, você conseguiu descobrir o nome original do Quintanilha? Do Quintanilha, quer ver? Devia ser, ele deve ter nascido como grupo escolar. Isso, é isso mesmo, Sônia. Mas grupo escolar é o quê?
Promissão? Peraí, acho que Grupo Escolar Promissão. Quer ver? Até tinha... Não, Quer porque, ver por que aqui? é importante, Isso. gente, ó? Porque, veja, eu acho que as 3 escolas que aqui, elas começam com o nome do local. A creche do Isso. Jardim Arco-Íris, Aham. o próprio Drummond também tinha um nome, como que chamava? Escola de Educação Infantil Promissão. É. É interessante, porque isso revela um pouco a luta do Promissão. Por isso que é legal Aham. destacar que é a sua primeira apresentação. Tanto que a escola, ela assume o nome Ó, do local. ô Sônia, nós não colocamos, mas eu tinha levantado. Escola Estadual de Primeiro Grau do Jardim Promissão. Esse foi o primeiro nome da Escola Quintanilha, Olha tá? lá, então, as 3 escolas. Escolas, isso. É interessante, elas têm uma identidade pelo lugar, Pelo lugar, tá? Legal. Aí aqui a gente mostrando um pouco o espaço, né, interno da escola Carlos Drummond. Olha que bonitinha, né, Silvia? A escola Quintanilha, ela é uma escola, essa aqui já foi construída, né? A escola Quintanilha, por ter sido uma escola estadual, estava muito precarizada, né? Muito antiga. Então, tem uma diferença, até a própria estrutura da escola Quintanilha, a própria arquitetura, quem já esteve lá sabe que são os puxadinhos, né? Conforme ampliando o atendimento, não se projetava um novo equipamento. Então, ia ampliando salas. Então, tem 2 salas aqui, tem um cantinho aqui. Então, é diferente essa arquitetura, eu percebo, das escolas municipais, das escolas que foram municipalizadas, né, que eram estaduais. Continuando, aí os espaços, biblioteca, brinquedoteca, né? Aí aqui o Zélia Gattai, também a gente levantando que, por exemplo, na história, né, ô Letícia, a questão da organização das mães, né, solicitando que iam e reivindicavam, faziam reunião, porém, já estava também no plano de expansão, na época da Secretaria de Educação, através, a Sônia estava nessa época, né, de 93 a 96, com a Lisete, que era a expansão das escolas de educação infantil, né. E aí a escola Zélia Gattai foi inaugurada em 95, Sônia, você deve lembrar, estava lá. Muito bem, era né? minha área de militância política. A área de fazer militância política era o Jardim Arco-Íris. E ali era o local onde tinha ciranda das pessoas que estavam fazendo mutirão. Isso mesmo. Vamos lá. Mais alguma coisa quer acrescentar? Então, é muito forte, né? Aí, a Zélia Gattai, né? O espaço interno, olha que bonitinho, né? Cuidado, vamos lá. Continuando. Se alguém quiser, aqui nós apresentamos algumas escolas estaduais, né? Ali do Jardim Promissão. Escola Arco-Íris. Nós não temos muitas informações, tá? Porque eu acho que eu tenho a sensação, Sônia, que a gente precisa pesquisar mais, sabe? E nós precisamos nos debruçar mais sobre essas informações. Foi um apanhado inicial, sabe? O Frade Monte, a escola, o Soldado Yamamoto, que é onde nossos alunos, tanto do fundamental regular, eles dão continuidade, né, no 6º ano, e os alunos também de EJA para o ensino médio, né, alguns vão para o Frade Monte, outros para o Arco-Íris. Toda a documentação que nós tínhamos comentado da escola Quintanilha, como foi municipalizada em 2011, toda a documentação da escola está lá no Arco-Íris. Tanto é que, quando chega alguém solicitando uma declaração histórico, nós encaminhamos para o Arco-Íris. Tá? Quer dizer que se a gente arrumar um estudante em projeto de iniciação científica para ir ver o arquivo morto,
Lá, Aham. a gente E- levanta... Porque, veja, olha lá, você disse que ela 76, ela chama primeiro Isso, grau, que é isso. exatamente a rede física, que junta as Aham. escolas. Mas ela deve ser anterior como grupo escolar, antes de 76, o começo dela. Mas isso deve estar lá. Mas por que isso é importante, gente? Olha só, não é só uma coisa de querer fuçar a história. Veja que coisa legal isso que vocês estão levantando aí, porque eu não sei qual é. A Luciana tem a população dessa região. Acho que a Luciana tem na apresentação dela. Dessa população, se você junta todas as escolas, eu diria que talvez seja não 1 para 4 pessoas é estudante, talvez seja mais, 1 para 3 pessoas é estudante. Sabe, um sujeito dessa região, de cada 3, 1 é estudante. Era legal a gente saber disso, porque para vocês pensarem a força que vocês têm, que uma coisa que a Luciana trouxe, e a saúde também traz, a Luciana trouxe na última reunião, eu falei para ela, declara o problema, que vamos dizer, que a base da política da assistência é a família. Tá certo? Que a política de assistência, ela se reporta à família. Ela não se reporta ao sujeito atendido. Ela se reporta à unidade familiar. A Luciana, acho que está aí, não queria falar por ela. Eu acho que a saúde também, quando ela tem o agente de saúde, ela se reporta, ela tem um local de realização na relação com o domicílio. Eu acho que talvez tenha, porque tem o agente de saúde e todo aquele desenho que eles apresentaram lá aquela vez, das agentes de saúde do território todo coloridinho. Agora, a educação, ela não tem esse recorte, ela tem um recorte de atendimento. Então, acho que é uma ideia de força e de integração da política, se a gente pudesse construir essa percepção importante da relação com as famílias. Agora, nós vamos ter só... Por isso que eu fiquei perguntando quem vai embora e quem fica, porque como nós vamos ficar 3 anos sem a maior escola ali, esse relacionamento para construir, pensando, né, essa relação com a unidade familiar é mais difícil. Vai ser mais difícil. Mas a Luciana destacou. Eu falei para ela, Luciana, declara o problema. Lembra, Luciana, nesse ponto? Não sei se é a Luciana, que é bem legal. Sim. E eu acho que vocês têm isso. Então, veja como é forte. A educação teria um contato com, pelo menos, a cada 3 pessoas, a educação teria um contato direto. Só que essa pessoa, ela mora num domicílio. E a saúde se referencia pelos domicílios. E o CRAS também, pelos domicílios. Então, seria uma ideia de força se a gente pensasse no processo de comunicação sobre a política pública, sobre o direito, sobre a transformação do lugar, inclusive sobre todos os atos culturais que você começa, Márcia, porque você começou pegando um vídeo que começa por um aspecto cultural, não escolar, que é bem legal, que é bem legal. É bem legal isso. Não é que eu estou dando mais importância para a cultura, não é isso. É que a cultura do local ela é importante, porque ela produz a identidade, ela pode produzir mais fácil a transformação. Então, essa discussão que vocês... Poderia construir uma marca do Promissão. Né? Essa ação integrada de todos os serviços e direitos com os cidadãos que estão nucleados por domicílio. Seria muito forte como proposta, como meta, como proposta. Não sei se vocês concordam que é forte. É forte. É forte. É forte. Ô, Sônia, e nós estamos comentando, vai chegar um ponto aqui, eu acho que daqui o terceiro slide, sobre isso, né, esses dias lá na escola. Nós tivemos uma experiência de uma mãe, na verdade, uma avó, tá? A avó que ela foi lá, uma criança ficava sempre um pouco a mais do horário.
Aí a Eliana chegou e comentou, olha, não dá para ficar, né? Porque ela fica chateada, está acontecendo. Comentou isso com quem ia buscar a criança. Nós não sabíamos quem era quem ia buscar. Aí, no dia seguinte, chegou uma moça, né? E falou assim, eu sou a avó da Ana Lúcia. E eu vim aqui, aí eu atendi, eu falei, não, entra, então vamos conversar, né? O que está acontecendo? Porque ela toda vez está ficando depois do horário, tá? Aí ela falou, eu falei, uma sexta-feira, eu falei, entra que a gente conversa, tal. Aí ela falou, olha, eu sou a avó. Eu pensei que fosse a mãe. Eu sou a avó, eu tenho a guarda da Ana Lúcia, né? E quem vem buscar é a minha mãe, que é a bisavó. Eu, nossa, família jovem. Aí eu falei, nossa. Aí ela falou, então, eu tô lutando para ter a guarda dela. E eu já fui, a irmã dela estuda no Carlos Drummond. Ela estuda, eu fui no Carlos Drummond já, conversei também lá com a diretora, explicando o que aconteceu, porque tem a menina falou que estava sendo molestada pelo pai. Aí ela foi no Carlos Drummond e ela fez boletim de ocorrência, tá? Ela levou todo o documento e falou, ele não pode vir aqui pegando a Lúcia, porque ele tentou molestar a irmãzinha que está no Carlos Drummond. Aí nós conversando na escola, falamos, olha que coisa. É uma mãe que ela já tinha ido, uma avó, né? Ela já tinha ido na escola Carlos Drummond, ela foi lá, acho que ficamos uma hora conversando, porque eu fiz uma ata, conversei, tá? Peguei documento, tá? Ela já tinha ido na OBS, porque a OBS foi lá que ela deu entrada, que ela levou a menina, e então eu falei, olha, a mulher dando um monte de... andando aqui no território, e a gente recontando a história para cada uma dos equipamentos, né? Então, a gente lembrou, falou, olha, como é importante se houvesse, na verdade, um processo de informatização, em que a gente conseguisse ter essas informações, dialogasse com mais facilidade, né? A gente comentou isso. Então, eu vejo que, por exemplo, eu vejo como interessante, né? Eu acho que e a gente criança, onde é que tá? Tá com o pai? Não, a mãe, ela morreu. A filha dela, aí quando ela conta que a filha, ela começa a chorar, sabe? Eu não, né? Ela não, dói demais, porque foi uma coisa repentina, né? E aí ela tá lutando para ficar com a guarda dos 3 netos. E a Ana Lúcia é a maior. Ela falou que todo mundo quer a Ana Lúcia, porque já é maior, está no 5º ano, já consegue fazer as atividades, cuidar dos pequenos, cuidar da casa, e ela não vai abrir mão da Ana Lúcia, né? Então, ela tá lutando na justiça para pegar a guarda dos 3 netos, né? Então, tem algumas situações que a gente fala como é importante. Um outro caso, que a gente, também recente, que a gente falou, olha a questão da integração, né? Uma criança, né, não vou citar o nome, ela chegou e falou para a professora, é normal um pai chamar a gente como namorada? Aí a professora se assustou. Ele me chama, né, e fala que eu sou a namorada dele. Professora, como assim? Vem cá, né? Aí a professora perguntou, aí ela falou, não, meu pai, ele me chama, né? De 7 anos, fala que sou namorada dele, para entrar no banheiro, tá? Aí a professora subiu, meio nervosa, nossa, eu tô preocupada, tá? Aí chamou, conversou comigo, com a Maressa, e nós já fizemos um relatório, ouvi uma criança também, aí a gente ficou, nossa, será que a menina mora com o pai? Será que... Uma coisa assim, mas ela falava com tanta convicção o que estava acontecendo, e ela disse assim, aí eu falei, olha, se você já contou para sua mãe e para sua madrasta, por que você está contando para a professora? Né? Com todo jeito, mas falei isso para ela, já contou. E aí ela falou, eu estou precisando muito da ajuda, por isso que eu falei. Porque a minha mãe fala que isso da cadeia, a minha madrasta fala que isso da cadeia. Eu contei pro meu irmão, né, por parte que é filho da madrasta, e ele diz também que é da cadeia. Só que o meu pai começou tudo de novo agora, então eu estou precisando de ajuda. Sônia, nós temos um relatório, já acionamos falamos com o núcleo social, né, com a Deusolita, ela falou, faz um relatório, e já traz aqui, a Eliana já foi levar um ofício, tá? A família, aí o Conselho Tutelar
foi à casa da criança e constatou com a mãe que realmente ela já sabia o que estava acontecendo. E a mãe falou, e todo mundo amedrontado com aquela situação, né? As mulheres, foi o relato, amedrontadas com a figura do cara, né? Então, nós ficamos assim, nossa, aí a criança, aí foi encaminhado para o Conselho, para o Ministério Público, né? Saiu das mãos do Conselho Tutelar, e como foi feito um boletim de ocorrência, a criança agora está com a mãe, até que haja um desfecho, porque como o pai tinha a guarda da criança, o pai vai perder a guarda, mas nesse período... Então, tem algumas questões que a gente fala assim, a gente está até colocando como proposta depois, que seria importante a gente ter, por exemplo, ter uma permanência de reuniões entre o serviço para a gente tanto, né, tratar dessas... E ter tempo, né, Sônia? Porque é tudo tão... A gente coloca também como um problema. É tudo tão na gestão escolar, tão dinâmico, tão corrido, tão... incêndio de tanta natureza que às vezes não tem um tempo para sentar e falar, não, vamos pensar, vamos olhar, vamos articular as ações que a gente tem aqui no território, né? Pronto, falei. Bacana. Quem quer complementar? Vamos lá, então, ó. Márcia, deixa eu só te fazer uma fala Vou aproveitar, então. Acho que não dá para falar isso e a gente passar, né? Acho que toca bastante em nós como um caso exemplar, assim. Porque a Sônia, na reunião anterior, né, a gente falou e ela complementou muito bem a importância do Conselho Tutelar, né, que hoje acaba sendo um órgão que organiza também, porque ele notifica todas as políticas, né? E todo mundo acaba atuando. Então, por exemplo, nesse caso que você falou, isso vai cair na assistência, né? Vai cair ali na proteção especial. A criança ela vai ser acompanhada pelo CREAS, né? Então, assim, quando isso já se tem a notificação, né? Mas como que o desafio é, antes de chegar no Conselho Tutelar, acho que uma proposta é, quando existem esses casos, como que a gente se articula para manter a proteção? E aí a outra pergunta, que é o problema, é como que a gente trabalha antes de chegar a essas situações. Acho que só isso. Eu levantei a mão só para então dizer que várias vezes, espera só um pouquinho só, várias vezes, a Mônica não está aí hoje, mas não sei se vocês lembram, quantas vezes a Mônica, quando estava no auge da pandemia, ela falava, gente, as crianças estão sofrendo, a violência doméstica está brutal. Olha a violência doméstica, tem que voltar, tem que tirar as crianças, a violência doméstica, que é. Pronto. É isso. Silvia, você vai fazer algum comentário? Senão a gente conte depois, aí pode abrir novamente, né? Gostaria. Ainda voltando um pouco sobre esse assunto da sua aluninha, e que por coincidência a irmã é nossa aluna, né? Inclusive fui eu que falei para a avó, né, a dona Rita, para ela procurar vocês, porque a nossa aluna é quem foi molestada, né? Não a de vocês. E então nós fizemos todos os trâmites cabíveis no momento, e eu pedi para que ela falasse com vocês, para que vocês também pudessem dar um parecer para ela, porque ela não tinha documentação de que ela tem essa guarda. Foi algo provisório dado pelo Conselho Tutelar na época, né, há 2 ou 3 meses atrás, quando houve a molestação. Na verdade, minto, foi lá atrás, quando ela própria denunciou a própria filha, porque a filha era usuária de drogas e, inclusive, ela veio falecer em decorrência ela teve um choque anafilático, por conta de uso de drogas e medicação que foi dado para ela lá segundo a avó, né, no pronto-socorro. Então, assim, é realmente uma falha grande, né, de nossa parte, porque não custa pegar o telefone e ligar, né, Márcia? Assim como teve outros casos que eu pedi também, vaga e tal, a gente vai tentando, mas ainda é pouco, né? É bem pouco o que a gente pode fazer um pouco mais ainda, né?
para esta comunidade, mas é realmente complicado. Eu me lembro que nessa semana que essa avó veio, Márcia, veio outras duas, não avós, mas mães, trazer também BROs e pedir que nós não entregássemos as crianças para os pais, por conta de abuso. Então, assim, meu Deus, é algo que realmente mexe com a gente, né? E essa Mas o que a parceria... gente tem como política, gente? O que a gente tem como... Eu fico... Desculpa, mas que eu fico... Porque a menina deve ter um sofrimento. A menina que falou para a professora, ela deve ter um sofrimento. E que menina, hein, gente? Sônia. Forte, hein? Porque ela é... A minha netinha, enfim, ela ganhou lá na escola onde ela está lá fora, sobre ela ter firmeza na condução das coisas dela. Tem um termo em inglês. Essa menina tem uma firmeza que é uma coisa impressionante. Agora, sei lá o quanto tempo ela há de aguentar, né? Porque ela é muito interessante, ela precisava de... Eu não Nossa, sei são como muitos faz, né? São muitos casos. É maravilhosa, porque, olha, você perguntou, mas você falou, por que falou? E ela falou outra vez. Foi. Nossa, assim, são dois casos, né, na verdade. Essa aqui da avó e essa outra da nossa aluninha. Ela falou com tanta firmeza, Sônia, eu, a Maria, nós ficamos assim, não, será que essa menina está sendo orientada? E assim, ela não titubeou, sabe? Ela falando, não, eu não tô achando certo. Aí, quando eu dei um checkmate para ela, tipo assim, falou para todo mundo e agora vem falar. Ela falou, não, tô precisando de ajuda. Ele voltou tudo a fazer de novo, então eu tô precisando de ajuda. Então, um pedido de socorro, né? E nós até estávamos comentando, a gente não pode deixar de ouvir esses relatos e naturalizar. Porque se a gente tivesse naturalizado como, é uma criança, já contou para a mãe, às vezes está imaginando, olha só, e realmente procedia a fala dela. E ela chega e ela fala assim para mim, oi, diretora. E eu falei, como é que estão as coisas? Tá tudo bem, diretora, estou com a minha mãe. Estou com a minha mãe. Falou hoje para mim, porque ela está no Mais Educação também, né? Está sendo atendida no Mais Educação agora. Então... eu acho. Vamos lá? Vamos. Fica sem ar, né, gente? A gente fica meio sem ar pela gravidade do sofrimento da criança, né? A gente... É uma coisa, né? Mas vai, Márcia, vai lá. Nós pegamos aqui, Sônia, um pouco assim, promissão, né? O que significa? Pegamos no dicionário. Então, uma ação, efeito de prometer, né? Aquilo que se promete, carro de promissão. Então, a gente considera que, acho que Diadema e o Promissão, esse bairro tão adensado, né? Ao mesmo tempo que ele tem essa cultura forte nordestina, de luta, de garra, também, como a Luciana apresentou naquele mapa da exclusão, que nós também fizemos um recorte aqui, que é um bairro que apresenta uma vulnerabilidade social, né? Esse relato da menina, a questão da violência doméstica. Então, é muito forte isso lá, a questão de resolver as coisas no tapa, né? A falta de tolerância. Às vezes a gente abre o portão 1 minuto para abrir, nossa, que demora! Então entra assim, batendo pé, sabe? Alguns como tipo, nossa, que demora, vocês estão, né? Então, tem algumas características que são fortes, que a gente percebe. E, por outro lado, nós vemos que o fato de ter essa vulnerabilidade, mesmo em EJA, estava comentando, nós desenvolvemos um projeto, nós tínhamos muitas alunas que elas sofriam violência doméstica, e que nos textos autobiográficos elas relatavam isso. Então, nós fizemos um projeto, até a Ana Lúcia Sanches, né, que secretária na época estava lá, Mulher, Vire Essa Página. Foi um projeto muito interessante, por quê? Porque depois, ao final, a gente foi trabalhando com elas, mostrando os serviços, o que elas poderiam, como elas poderiam sair daquela situação, se informar, se fortalecer para poder se libertar, né? E no final a gente montou uma sala
com várias imagens, né? E também com a arte, né? O artesanato, como que tinha vários relatos delas dizendo que elas conseguiram se libertar daquela situação de opressão, de violência doméstica, através do trabalho, através da arte, através da literatura, né? E quando nós fizemos essa exposição no final do ano, foi muito interessante, por quê? Porque nós tivemos uns pais que entraram na sala e tinham algumas imagens, assim, de mulheres agredidas, né? E eles perguntavam com quem que a gente tinha desenvolvido aquele projeto. Nós falamos que eram com os alunos de educação de jovens e adultos, e um pai em específico, ele disse o seguinte: vocês não podem desenvolver só para a educação de jovens e adultos, vocês precisam desenvolver esse projeto com as crianças. E foi tão forte aquela fala, porque ele falou: eu passei isso quando eu era criança, aqui no Promissão. E eu tive que lutar para não fazer igual que meu pai fazia. Então, tem que trazer esse projeto para as crianças, né, para romper o ciclo. E nós, assim, nossa, a gente ficou... Algumas mães, quando entravam com a criança na sala, porque nós, como éramos dias, nós ficávamos lá para explicar, mostrar os textos. Nós fizemos também uma tabulação das informações, né, de violências que eram sofridas pelas alunas. E uma criança falou para a mãe assim: mãe, acontece isso com você. É muito forte essa questão da violência doméstica, né? Eu acho que por isso que eu vejo que juntando a informação da vulnerabilidade, né, desse mapa da exclusão, com os relatos, a gente vê que é um bairro, tem uma necessidade, né, cada vez mais essa articulação e de formações que vá instrumentalizando as pessoas para sair, romper um pouco, né, transformar a sua vida, né? Então, vamos lá. Querem falar alguma coisa? Os LGBTs também são... Como é que é essa discussão? Dos adolescentes... Olha, assim, nós nunca fizemos um projeto específico lá na Escola Quintanilha, mas nós fizemos um projeto de vida. E com esse projeto de vida, porque nós tínhamos muitos alunos, né, LGBTs, tinha um que ele causava na escola. Então, como chegava no meio termo? Como é que discutia a questão do respeito, né, com os outros alunos tão machistas, tão preconceituosos? Então, deu trabalho. Ficamos, acho que 1 ano e meio, trabalhando a questão do respeito, da aceitação, do respeito às diferenças, né? Então, nós fizemos um projeto de vida. E aí, com o projeto de vida, independente da sua condição, independente da sua opção, todo mundo tinha que se respeitar, né? Isso é lá essa experiência mais voltada para a EJA. Nós levantamos aqui... Márcia, olha, eu não sei. Declara o problema. Vou fazer a mesma coisa. Declara o problema, porque, assim, são temas que são transversais às 3 políticas. Quando eu estava em Suzano como secretária, a Célia da Saúde, ela fazia coisas que eu não conseguia fazer com as escolas, que pegavam mais essas questões. A Célia fazia coisas, eu achava impressionante, nas UBSs. Entendeu? A discussão sobre violência doméstica, a UBS tinha um projeto sobre isso, que era bem interessante. Como, de alguma maneira, lá atrás, eu não sei se continua tendo as mulheres em movimento, porque, de alguma maneira, as mulheres em movimento, na nossa época, as mulheres apanhavam. Elas apanhavam porque elas iam fazer ginástica. E aí houve toda uma discussão a esse respeito sobre como é que a discussão parecia uma coisa, né? E aí as mulheres também ficaram muito mais fortes no coletivo de mulheres para poder enfrentar, através da ginástica. Então, de alguma maneira, era uma outra política que vinha em socorro dessas questões. Que eu acho que essas questões todas que são... Eu vou chamar... O que eu vou chamar? Vou chamar cultural também? São também culturais. Que vai do machismo, às questões de gênero, né, mas aos preconceitos.
que eu acho que tinha que ter um projeto de formação que atravessasse as políticas, que tivesse um corredor relacionado a esses temas, que chegasse nas moradias, né? Ô, Sônia, até aproveitando, nós estávamos vendo, né, Marissa? Dia 19, a Secretaria de Educação vai fazer o lançamento de um programa Escola que Protege. E aí, nós vimos que, assim, que o teor do programa é tentar proteger essa criança ou adolescente da violência doméstica. E escolher o dia 19 de novembro, porque é o Dia Mundial, né? É o 19 de novembro como Dia Mundial de Abuso, né? De abuso e violência à criança e ao adolescente. Então, acho que está sendo pensado isso, de como estreitar, eu estava olhando hoje a circular, né? Estreitar essa relação da assistência, da saúde e da educação na proteção da criança e adolescente. Vai ser lançado agora dia 19, às 14 horas, tá? Aí a gente até falou, olha, legal, tá costurando, né, estreitando. Não, então, Márcia, vamos conhecer. Talvez, não agora, mas pense um pouco como se fosse um tapete, um tear, né? Produzido por um tear. Porque, de alguma maneira, olha, Márcio, quando você coloca mais educação e as crianças estão andando no bairro, isso é um processo de humanização. Ela é um processo de humanização do próprio local. Quando você tem uma discussão sobre formação profissional, não é? Do jeito que você está falando, não é? Da discussão, não da questão da informática, mas do mundo do trabalho, o mundo do trabalho, no momento de tanto desemprego e tanta miséria, é uma ação de humanização. Né? Eu acho, quando a gente pensa que talvez a escola bem cuidada pudesse reverter em trabalho local, e eu não sei se a gente consegue, mas também é. E como você está colocando agora a escola que protege, mas a escola que protege, quer dizer, na verdade, não é só a escola, ela vai ser uma proteção que tinha que estar lá com a saúde e com a assistência, como acabamos de ver, né? A Luciana fala, olha, vai bater lá no Conselho Tutelar, vai bater lá no CRES, a casa da menina, né? Então, como é que o promissão, que você falou, ó, é uma promessa... É mais bacana isso. Eu me comprometo, que o Mário Sérgio acho que o Mário Sérgio tem um texto, ele tem uma fala sobre isso. Quando eu digo eu me comprometo, quer dizer, eu prometo a você uma parceria. Eu digo, eu estou comprometida com isso, eu me comprometo com você. Então, eu faço a promessa a você. Sabe? É isso, o compromisso também tem essa raiz da promessa, do promissão, que eu acho que seria bem legal como um projeto mesmo do território, de tomar essas questões como uma qualidade de vida melhor para todo mundo, né? E para as futuras gerações, uma qualidade de vida. O que é qualidade de vida? O que é bem viver? Bem viver é não ter violência. Bem viver é ter vizinhança, ter amigo. Né? O que é felicidade? O que é isso? Bom, mas vamos lá. Vamos lá. É que essas questões todas, quando você pega os indicadores lá da felicidade interna bruta do Butão, o professor Singer foi para o Butão. Vocês sabem que no Butão não tem produto interno bruto, tem felicidade interna bruta. Não sei se vocês já ouviram falar do Butão, que é bem legal. É um paizinho pequenininho lá no Himalaia, pequenininho, mas que tinha, na verdade, tinha castas, uma desigualdade brutal. E eles rompem com isso. E, ao invés de ele terem produto interno bruto, eles constroem um indicador chamado felicidade interna bruta. E os indicadores de felicidade não é dinheiro, necessariamente. Educação é um indicador de felicidade. Qualidade de vida, bem viver. O que é isso? Relação de vizinhança, relação de lazer, projeto cultural, tá certo? Que é qualidade de vida. Qualidade de vida. Que seria bem legal se vocês pensassem juntos. O que é qualidade de vida? Qualidade de vida.
que é a qualidade de vida no Promissão? Nesse adensamento populacional. E como é que ele, né? Não sei. Mas pronto, vai lá, Marcos. Sônia, eu vou ter, porque hoje eu vou para o curso, viu, gente? O curso lá da formação. Não, mas é importante se falar, é importante que a gente vai refletindo, né? Então, nós levantamos aqui algumas ruas, né, dos alunos. E eu acho que tanto que das crianças que fazem esse itinerário, né? Da Zélia Gattai, Carlos Drummond e Quintanilha. Então, no Jardim Gazusa recebemos, tem algumas crianças dessa rua, Jardim Marilene e do Promissão mesmo, né? Então, a gente levantou, eu tinha conversado até com a Inaê, ela ia encaminhar o mapa, mas ela acabou não conseguindo, mas ela depois vai passar para a gente. E como nós fizemos a inscrição do projeto, né, no circuito cultural, aí a gente vai melhorando, vai ampliando, tá? O que nós já dissemos, né, que é o fluxo hoje de encaminhamentos, né, os protocolos que existem, que nós seguimos quando detectamos a questão do abuso, da violência. Um outro trabalho interessante é que nós já relatamos. Um outro trabalho interessante é a parceria com o núcleo social, né? Então, aí nesse período de pandemia, de retorno, muitas crianças, foi feito um levantamento, as famílias foram chamadas para uma reunião para elas se posicionarem, porque a criança pode ficar no remoto, ou podem vir no presencial. Entretanto, tem que fazer as atividades. E as crianças que não estavam apresentando uma atividade, elas foram chamadas, aí a Deusolita, como assistente social, ela acompanha lá a escola, foi feita uma reunião e muitas crianças voltaram para estudar. Não, vão voltar. Então, é fundamental essa busca ativa e esse acompanhamento em relação à frequência, né, a permanência da escola. E nós não podemos relaxar, não podemos, eu vejo isso dia após dia. Não tá, tem que trazer. Então, é permanente, né? Não podemos deixar que a família, algumas, né, a minoria, mas essa minoria a gente tem que acompanhar e ligar e falar, tem que voltar para a escola, tem que fazer, tem que entregar, né? Isso aí, esse fluxo a gente já falou. Um outro, o que nós colocamos, assim, como desafios, né? Alguns desafios que nós temos em relação, né, à questão da escola, dos serviços, né? Porque acho que durante esses 8 anos, sem uma manutenção, sem um investimento mais sistemático nos prédios, houve uma precarização, né? Que eu acho que agora está se retomando. Eu acho que a questão também de pessoal, né? Então, acho que teve, por exemplo, agente administrativo, uma escola do tamanho do Quintanilha, tem um agente administrativo. Então, acho que tem que ter um investimento, acho que agora está retomando, né? Esperamos. Porque acho que foi comum das 3 escolas que essas questões, elas acabam fazendo com que a gestão escolar apague incêndio, seja às 9 horas, ou às 12 horas, ou às 15 horas, né? Porque... e aí, com a pandemia, acho que essa questão se agravou também, né? Porque hoje, por exemplo, tá tudo bem. Se tem um familiar que ele pegou Covid, o profissional ele é afastado, porque ele é contactante. Só que ele é afastado, tem que se afastar mesmo. Porém, tem uma turma lá, né? Na escola. Tem a cozinha para servir a merenda. Então, acho que nós estamos vivendo esse momento mais atípico agora, né? Desse retorno, e que acaba sobrecarregando demasiadamente quem está na gestão. Isso é uma coisa, eu acho, comum das 3 escolas, né? Por exemplo, hora vai uma para a cozinha, hora vai outra, hora fica na secretaria atendendo. E com isso a gente percebe que poderíamos estar com mais tempo para fazer um projeto mais integrado de formação dos conselhos, de estar, sabe, cuidando dessa parte que nós estamos sinalizando aqui como importante para a gestão, para o território, né? Então, acho que as coisas, elas estão caminhando,
Por exemplo, hoje até ligaram que nós vamos receber 2 cozinheiros, né, uma coisa boa, porque nós temos que considerar que a gestão passada deixou um sucateamento generalizado, né? Sem contratos vencidos. Então, uma coisa seríssima, né? Em termos de gestão pública, tá? Não sei se as meninas querem complementar alguma coisa. Mas que nós estamos enfrentando, acho que a secretaria está enfrentando, e acho que ninguém está deixando também cruzando o braço. Nós estamos fazendo com que a escola continue, né? Continue, e a secretaria acho que também está demonstrando enfrentamento desses problemas aí que estão postos, né? Que foram sendo construídos ao longo desses 8 anos também. E que não só dos 8 anos, né? A gente nunca teve uma situação, eu acho que na educação a gente não tem uma situação ideal. Entretanto, tem que ter projeto, tem que enfrentar, né? E aí é com investimento, não dá para, tem que ter dinheiro, tem que fazer acontecer. O slide seguinte, nós achamos importante colocar, né? Essa questão, porque a gente foi numa reflexão assim, Diadema, essa cidade marcada pela participação popular, considerando os governos progressistas do PT, hoje, acho mundialmente, tudo que foi de incentivo à participação, durante esse período da meritocracia, foi se diluindo, do individualismo, da tecnologia, foi se diluindo, né? Então, as pessoas não querem participar de nada, não é comigo, tá? Então, eu vejo, Sônia, e é bem interessante, eu quero dar o braço a torcer, viu, Sônia, que com essa disciplina, tá, participando dessa disciplina, eu comecei a também me animar, a ter esperança, sabe? De que é o caminho a participação. E até para a gente tentar organizar e fazer com que os alunos, a comunidade, eles percebam isso também. Nós estávamos dando um exemplo hoje, até para quê? Para tentar mudar essa situação de pobreza que é tão latente, né? A gente vê lá na escola, ou tem um cartão merenda de R$50, né? Porque antes era a cesta básica, a partir de abril foi o cartão merenda com valor de R$50 para ter um aquecimento na economia local, porque aí ia lá, comprava lá no mercado, né? A secretaria teve essa lógica de estar deixando o dinheiro na cidade. Só que a gente percebe, por exemplo, é tão desesperador as pessoas ficarem em cima. Meu R$50 não caiu. Como, na verdade, mudou a administração do cartão, os 2 meses de outubro e novembro caíram agora o valor de R$100, dia 12 de novembro. No telefone ele não para, o dinheiro não caiu, quando vai cair o dinheiro, cadê o dinheiro? Então, e é uma importância que você fala, gente, é porque as pessoas estão necessitadas, como se fosse R$1.000, né? Cadê o dinheiro? Então, para a gente perceber que essa vulnerabilidade que foi apresentado lá no mapa da exclusão, foi, acho que em 2017, né, Luciana, que foi feito o mapa da exclusão? 2007. 2018. Não, Isso. 2009. 2009. Então, deve estar gravado esse mapa da exclusão, deve estar bem mais sério do que com a pandemia, com toda a situação. Então, a gente refletindo lá, a gente percebe o seguinte, e começamos um movimento, né, através do Grêmio, né, do Grêmio Estudantil, constitui um Grêmio, eu estou na escola desde 2013, e sempre, lógico, nós entramos para o lado de projetos, para dar um significado ao conhecimento, mas a constituição do Grêmio, acho que é resultado desse sinalzinho de esperança, né, de articulação dos alunos, deles se perceberem. E é muito interessante, eu estava comentando hoje com a Maressa, que a Osana, ela começou o semestre passado na 5ª série. E essa Osana, minha aluna de EJA, ela me chamava atenção. Como que essa mulher entra na live com toda essa desenvoltura, está na 5ª série, ela entra
na aula aberta de EJA, que é a secretaria, ela debate lá na aula aberta, ela questiona o formador. Gente, me intrigava. Aí Rosana, mas você estudou, o que aconteceu? Conta um pouco da sua história de vida, tá? Ela, professora, eu sempre participei. Eu participei lá há 30 anos que eu sou conselheira escolar. Então, nós estamos refletindo, olha a postura da Rosana, não é uma questão econômica, é uma questão de consciência e de cidadania, que ela foi adquirindo ao longo dos anos, através da participação dos conselhos de escola. Aí, quando ela traz o livrinho, e ela fala, não, eu gosto de participar, é outra atitude. Esse menino que foi eleito aí como no Grêmio, lá que a gente teve a eleição a semana passada, esse Giovanni, no final de semana, ele mandando, professora, algumas ideias para o Grêmio. Ele foi eleito na quinta-feira. Na sexta, no sábado, domingo, Giovanni, tudo bem, nós vamos apresentar, tem que chamar uma assembleia para apresentar suas ideias, tá? Então, eu falei, Marissa, olha, ninguém vai ficar rico. Entretanto, a postura e a relação com o território, consigo mesmo e com os outros, a Rosana já é o exemplo de que é o caminho, é a participação, né? Então, nós destacamos... Tem a reunião dos grêmios, que eles vão ver nos meninos, nessa luta, dia 4, que é sábado, 10 horas da manhã. Fechamos a Maria Vitória junto com a Natalina Ribeiro. Sábado, que eu acho que vai ser melhor até para os conselheiros participar. É voltado principalmente para os conselheiros. Tá bom? Vai ser sábado, e a ideia da Maria Vitória é essa mesmo, discutir a fragilidade da democracia. Nós vamos ter uma... E que é isso que você acabou de falar, Márcia, que parece que as pessoas, o individualismo ganhou. Será que ganhou? Os conselheiros ali provam que não. Como é que nós fortalecemos os conselheiros? Essa é a ideia que a gente vai ver. Segunda-feira, agora, por favor, chamem os conselheiros, porque vai ter um conselheiro ligado a um dos conselhos de cada área falando. Pronto. Tá. E tudo bem. Tem aqui algumas propostas, né, para articulação dos serviços, né? A gente pensou por a definição da agenda bimestral entre os serviços, são ideias, né? Para que a gente analise coisas que a gente já disse, analise os casos, vá consolidando essa articulação no território, formação dos conselhos das 3 escolas, né? Nessa perspectiva de ir formando, informando, para que eles vão se tendo mais confiança, né? E possam exercer a cidadania. Parece que alguns termos são já chavões, mas não são, né? Articulação dos conselhos escolares, dos grêmios e entidades locais, para o levantamento das necessidades, porque eles têm sugestões, eles também têm ideias, propostas, né, para interferir naquela comunidade. E tem um texto para a gente fechar, né, Marissa? Cadê a Marissa? Quer ver? Que a 8 aqui. Olha, pode complementar. Nós, conversando, nós vamos que para finalizar, né? Para finalizar, com esse trecho, que a gente achou que tem tudo a ver, né? É por essas razões que a importância da lei não é identificada e reconhecida como um instrumento linear ou mecânico de realização de direitos sociais. Ela acompanha o desenvolvimento contextuado da cidadania em todos os países. A sua importância nasce do caráter contraditório que a acompanha. Nela sempre reside uma dimensão de luta, porque não basta ter a lei, não basta falar tem direito, né? Luta por inscrições mais democráticas, por efetivações mais realistas, contra descaracterizações mutiladoras, por sonhos de justiça. Todo o avanço da educação escolar, além do ensino primário, foi fruto de lutas conduzidas por uma concepção democrática da sociedade, em que se postula ou a igualdade de oportunidade, ou mesmo a igualdade de condições sociais, que é texto que a gente trabalhou na disciplina, né, que é do Cury, que a gente achou que fecha um pouco isso, né?
tem a LDB, tem a Constituição. Entretanto, a gente percebe até a própria história de Diadema marcada por movimento, por luta, que não basta, né? Não basta só isso, né? Tem que se organizar, tem que participar. Eu acho assim, nós colocamos algumas referências bibliográficas, mas tem muito mais, né? Teve de entrevista, teve do caderno, é que nós, eu acho que vamos aperfeiçoando, tá? Quem mais quer falar para a gente encerrar? Júlia. Ô, meninas, é que eu estou aqui na escola e estou ouvindo, tá bom, Sônia? Toda a explanação, né? E aí eu só queria complementar, Márcia, quando a Sônia, você falou da escola que protege, viu, Sônia? Ela vai ser feita em parceria com a saúde e com a assistência, tá? Veio na circular, nós ainda não tivemos, né, a primeira formação, mas a primeira que nós vamos ter agora, semana que vem, tá lá, que vai ser desenvolvido com a saúde e assistência. Bem legal, né? Muito legal. Bom, era isso. Gente, vocês têm que ser. Vocês têm que, Parabéns, eu viu, sei que para é vocês. pesado, mas vocês têm que ser, gente. Olha, o ano que vem vai ser um ano muito pesado para todos nós por conta da eleição. E a gente tem que ter uma referência em administrações que fazem diferença. Porque as pessoas têm que voltar a sonhar que é possível, não é? As pessoas têm que voltar a sonhar que é possível a gente ter outra realidade. E eu acho que é muito difícil. E que saia essa volta do Moro sobre a questão da corrupção vai ser de lascar, porque o apelo do Moro é completamente individualista. O tempo todo. Ele é horrível, E, enfim, e ele é efetivamente uma ameaça muito grande às gestões progressistas todas que nós tivemos. Eu acho que a gente precisa que Diadema dê. Nossa, que exploda Diadema o ano que vem. A gente quer trabalhar por vocês, por isso. Né? Em todo o ABC, porque é uma onda de muito conservadorismo que a gente está vivendo. Não é? Muito conservadorismo. Vamos ver. Vamos ver como é que a gente dá força aí. Mas foi muito bonito. Não sei. Obrigada. É isso, foi muito bonito. Gostei demais da apresentação também.